Eu sei que Homem-Formiga e a Vespa Quantumania já saiu faz algum tempo, mas como vocês viram aí, teve um hiato de vídeos aqui no canal, eu não pude gravar aqui pra vocês, por conta de alguns problemas pessoais, mas eu precisava falar desse filme, sobre dois aspectos em específico que eu precisava falar com spoilers, e que eu acho que é por conta dessas duas coisas que o filme tá indo tão mal nas bilheterias e foi escrachado pela crítica. Vamos lá. Se você concorda comigo, discorda de mim, tudo bem, deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre o filme, o que vocês acham sobre esses pontos que eu vou apresentar pra vocês. E não se esquece de curtir o vídeo. Olha que lindo. Pra mim, os dois grandes problemas de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania se chamam MODOK e Kang. Sim, eu sei que eu falei que no vídeo sem spoilers o Kang era a melhor coisa do filme. E eu continuo achando isso. Kang, pra mim, é a melhor coisa de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. A atuação do Jonathan Majors é incrível. O vilão, você teme pelas ações do vilão. Ele parece ser muito poderoso, muito forte, que pode fazer qualquer coisa pra matar todo mundo. Mas tem um problema envolvendo ele, eu vou falar depois, mas vamos primeiro para o MODOK. Cara, o MODOK, ele é um vilão incrível nos quadrinhos e nos desenhos animados, que foi onde eu conheci ele pela primeira vez. Eu conheci, na verdade, a Marvel pelos desenhos animados. E o MODOK nos desenhos é sensacional. O MODOK, ele é sério. Ele, apesar de ter um cabeção e alguns personagens que são cômicos acabarem rindo dessa característica dele em específico, ele não é uma piada. Ele não faz piada. Podem até fazer piada com ele, mas ele não faz piada definitivamente. Ele é um vilão sério. Tanto é que o nome dele, que é até falado no filme, que ele é uma máquina de fazer carnificina, ele é uma máquina feita para matar. E durante o filme você não sente isso, você não sente que ele mata. Eles até mostram ele matando algumas pessoas ali que você nem conhece, talvez nem mostre o rosto dessas pessoas, mas não tem uma ameaça vinda por parte daquele personagem. Você não teme quando ele está perseguindo a Cassie Lang. Então, pra mim, isso é um grande problema, porque sempre é afirmado, acho que é afirmado umas 2 ou 3 vezes no filme, que ele é uma máquina feita para carnificina e em nenhum momento você acha que ele vai fazer carnificina. Eu acho aquela introdução dele bem legal, de mostrar, eles adaptaram ali a origem dele com o vilão do primeiro Homem-Formiga, que ele acabou diminuindo para o reino quântico, e aí nessa questão dele diminuir, acabou atrofiando ali o corpo dele, e a cabeça aumentou mais do que o corpo. Beleza, eu achei até legal a explicação, é uma adaptação para os filmes, mas eu acho que o tom do personagem foi que não coube. O visual dele, claro, foi muito falado sobre o visual. Eu acho que se queriam fazer algo mais próximo aos quadrinhos, eles conseguiram. Talvez se eles deixassem menos liso o rosto dele, porque ficou parecendo um ovo. Se tivessem, tipo... eu acho que ele é o vilão do Galimão. Mas é isso. Se tivesse deixado tipo, o rosto dele mais enrugado, talvez tivesse ficado melhor. Ou simplesmente tivesse deixado o rosto dele coberto mesmo. Mas, para evitar essas críticas. Mas pra mim o pior problema não é o visual. Como eu falei, é o tom do personagem. O personagem ele se torna bobo ao decorrer da história. E isso pra mim é o cúmulo do absurdo. Se o MODOK tivesse sido mais imponente, a gente sabe que estamos aqui num filme do Homem-Formiga, que é um filme um pouco mais descontraído, mas é aquilo que eu sempre falei do próprio Thor. O Thor Ragnarok, ele é muito bem dosado. Você chega na Hela e você vê que ela é super séria, apesar de estar no meio de um filme de comédia. Então eu acho que é a mesma coisa aqui. Tanto o Kang quanto o MODOK, eles precisavam passar essa seriedade. Eles não podiam ser cômicos. E é justamente o que fazem aqui com o MODOK, acabam destruindo a história pra mim. O final do MODOK é simplesmente bobo.
tem a pior fala que já foi falada em toda a Marvel. Como é que alguém olhou para o roteiro e olhou para aquela fala da Cassie Lang para o MODOK e aprovaram aquilo? Eu não entendo, sinceramente. E acho que o vilão ele não podia ter aquela redenção que foi feita e ele acabar morrendo, se sacrificando pelos personagens. Gente, que personagem foi que eles estavam adaptando? Porque pra mim não era o MODOK. Infelizmente, o MODOK pra mim é o pior problema do filme. Mas tem um outro agravante também pra mim, que é concernente ao Kang. O Kang, ele é muito grande, é muito imponente. Desde o início, eu sempre me preocupei por eles quererem introduzir o Kang, o grande vilão dessa saga, num filme do Homem-Formiga, que sempre foi um filme menor, um filme mais de comédia, e que nunca teve grandes coisas relevantes para o MCU como um todo. E aí eu fiquei um pouco preocupado. Eu acho que o Kang, ele foi muito bem adaptado, eu acho que o ator é sensacional, o personagem, ele passa a seriedade que o MODOK não tem. E os poderes dele eu acho que ficaram muito bonitos visualmente falando. E eu acho que a história dele, apesar de algumas pessoas criticarem que ele não teve uma ótima introdução, eu acho que essa história vai sendo feita ao decorrer dos filmes. O Thanos não foi apresentado de uma hora para outra. Mas eu acho que pra mim o maior problema é o desfecho do Kang. Gente, como é que você tá introduzindo o grande vilão da saga e o grande vilão da saga, ele morre, porque ele morreu, né? Ele morre no final do filme, no filme do Homem-Formiga. Pra mim, quando eu vi, eu fiquei chocado. Eu achei uma decisão muito errada. Ele, sim, eu já esperava que ele seria derrotado no final do filme, porque geralmente é o que ocorre em filmes de super-herói. Eu ainda tinha uma esperança de que talvez ele vencesse no final do filme e deixasse o Homem-Formiga preso no Reino Quântico, algo do tipo. Não foi o que aconteceu, não foi a decisão tomada. E eu acho que a decisão tomada foi a mais burra possível. Porque a gente tem aquelas duas cenas pós-créditos icônicas, eu acho muito boas as cenas pós-créditos de Homem-Formiga Vespa, apresentando o Conselho Kang, mostrando aquele monte de variantes dele, e a cena lá mostrando uma das variantes juntamente ao Loki, que acaba puxando para a segunda temporada de Loki. Mas, apesar das cenas pós-créditos serem muito legais, eu acho que o final poderia ter sido muito melhor para casar com essa cena. Sabe? Talvez o Kang, depois de vencer o Homem-Formiga, aparecer lá no Conselho, seria muito mais legal. Ou o Conselho falar, olha lá, uma das nossas variantes acabou vencendo um dos Vingadores e agora vai causar o caos no multiverso. Enfim, eu acho que a derrota dele não é legal. Apesar de algumas pessoas falarem, mas ele é apenas uma das variantes, as variantes têm variantes mais poderosas. Mas todo o tempo é falado que ele é Kang o Conquistador. E Kang o Conquistador tinha que ser top, entendeu? Tinha que ser o mais poderoso que o Thanos. E não é isso que eu vi. Ele teve aquela derrota dele para as formigas primeiro, que pra mim não é um problema, tá? Porque o próprio Kang nas animações ele foi derrotado pelas formigas do Homem-Formiga. E foram formigas normais, pelo menos no filme é explicado que as formigas são mais inteligentes e tudo. Então, beleza. Mas ele no final morrer, pra mim foi o cúmulo do absurdo. Eu acho que esse é o maior problema do filme. Se eles iam fazer isso com o Kang, não colocava, gente. Sinceramente, talvez se o MODOK fosse o grande vilão de Homem-Formiga Vespa Quantumania, seria muito mais legal. E talvez mostrar que tinha alguém por trás dele, sabe? Tipo em Guardiões da Galáxia 1, que a gente tinha o Ronan e tinha o Thanos por trás do Ronan. Cara, seria muito mais massa. Às vezes, no finalzinho do filme, que o Kang, quem estava por trás do MODOK, e mostrar que as ações que o Homem-Formiga teve contra o MODOK acabou abrindo espaço para que o Kang saísse, fosse libertado do Reino Quântico. Cara, isso seria sensacional. Infelizmente não foram as ações tomadas. O MODOK para mim, ele é totalmente descartável do filme. Infelizmente, eles desperdiçaram um grande personagem. E o Kang, ele é muito grande para um filme como o do Homem-Formiga. Então, apesar do filme do Homem-Formiga ser um filme divertido, sabe? É um filme, infelizmente, que não acrescenta em muito para Marvel como um todo. E
não é um filme assim que talvez eu queira reassistir. É um filme que eu assisti uma vez e legal, show, divertido, acabou. Infelizmente é isso. E eu acho que é um filme que não trouxe um início da fase 5 digno e não trouxe uma introdução digna para o grande Kang, o Conquistador, infelizmente. Então, para mim, esses são os grandes problemas de Homem-Formiga vs Quantumania. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, se vocês concordam com isso que eu falei, se vocês acham que tem algo a mais que acabou estragando o filme, ou se vocês só discordam do que eu falei, tudo bem também, porque aqui é um espaço onde todo mundo pode falar, pode dar sua opinião, que nós vamos respeitar. Então não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos por aqui. E vem comigo nessa viagem pelo multiverso da cultura pop.